Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um Ponto de Vista. E hoje nós vamos falar de finanças. O que fazer para poupar e investir o que você economizou? Será que dá para todo mundo guardar um pouco do que ganha? E as dívidas? Como sair delas? Quais pagamentos priorizar? Para falar sobre tudo isso, nós convidamos Leandro Trajano, que é especialista em planejamento financeiro e palestrante. Leandro, seja muito bem-vindo e obrigado por estar aqui com a gente hoje. Coisa boa, aproveitar uma oportunidade muito importante, né, da gente falar sobre saúde financeira, sobre os cuidados que repercutem na nossa vida nos dias de hoje e, claro, também para o nosso futuro. Eu queria começar falando exatamente do endividamento dos brasileiros, né? Um estudo recente da Confederação Nacional do Comércio apontou que 81,6% das famílias brasileiras estão com algum tipo de dívida. E quando se fala em termos individuais, o percentual gira em quase 70%, Leandro. É menor, mas ainda assim muito alto, né? 70% das pessoas endividadas. Por que o brasileiro está devendo tanto? Olha, tem uma premissa básica que é respeitada, né? Muita gente pode dizer, mas isso é muito simples, é muito básico, gastar mais do que ganha. E a gente gasta mais do que ganha, uma quantidade imensa de brasileiros, pelas facilidades que tem, né? Então, o cartão de crédito é uma delas. A falta de educação, de conhecimento financeiro, de controle de quanto eu gasto para que possa fazer escolhas diferentes e tentar equilibrar um pouco mais esse cenário. Hoje em dia, as facilidades, né? Você está perto da hora do almoço, chega no celular uma notificação dizendo que a entrega é grátis. Todo mês, em diversos e-commerces, tem o dia 6/6, 7/7. Então, o tempo todo a gente é orientado, a gente é motivado, a gente tem gatilhos para gastar. E pouca gente que chega para um momento como esse, no objetivo de educar, de orientar e dizer, calma, tira um pé do acelerador um pouco, porque o dia de amanhã vem. E não pode viver daquela forma de que eu não sei nem se amanhã eu estou vivo. E por isso muita gente vai ladeira abaixo. E aí as finanças, quando não estão equilibradas, mexem com o psicológico, com o emocional, com o relacionamento, com a produtividade e termina por deixar muitas pessoas, muitas famílias extremamente abaladas. Quer dizer, o grande problema é aquilo que o pai e a mãe falam para a gente quando a gente ainda é pequeno e está aprendendo, né? Ou pelo menos deveriam falar, não se gasta mais do que se ganha. Exato, a gente precisa ter esse cuidado, né? Eu reforço sempre, Fernando, parece algo básico de fato, mas as pessoas terminam por ignorar e acreditar que não, o cartão eu organizo. E quando a gente sente que o cartão está muito alto, o que é que muita gente faz? Parcela, acreditando que isso é uma saúde, é uma saída, é uma alternativa. E, no geral, a gente vê que tem sido muito pelo contrário. As pessoas vão se enrolando mais e o endividamento crescendo um ano após o outro. O governo criou recentemente o novo Desenrola Brasil, né? Já tinha criado o Desenrola antes, o novo Desenrola Brasil agora, que é exatamente para combater a inadimplência dos brasileiros. Qual a avaliação que você faz desse programa? Olha, é bem interessante, sim. É uma possibilidade, tá, de tentar trazer mais renegociações, de reduzir os juros, de reduzir a dívida e fazer com que as famílias, com que as pessoas e as empresas também, né, tentem desafogar um pouco. Só que, para isso, é preciso organização. Não adianta entrar numa negociação e acreditar que eu devia 10, 15, 20 mil, não importa, e reduzir a minha dívida pela metade ou até mais do que isso. Então, eu vou aceitar porque é a oportunidade que eu tenho. Mas, espera aí, essas 10 parcelas de 2 mil, essas 20 parcelas de 500, cabem no orçamento? Porque se não couber, não adianta. Você vai ser uma dívida a mais. Vai ter dívida a mais e vai perder a credibilidade e a confiança, porque crédito é confiança. E se você renegocia e não é capaz de cumprir, de honrar com aquilo, cada vez mais vai ficando abalado e se distanciando de conseguir algo que seja razoável. Então, o programa é bom, é interessante, mas as pessoas precisam realmente ter cautela para assumir aquilo que podem, para que não façam a renegociação e, como aconteceu bastante no primeiro Desenrola, poucos meses adiante já estejam inadimplentes em relação àquilo que foi negociado. Essa é uma preocupação também do governo nesse momento. E o programa não é um programa permanente, né? Esse novo Desenrola, por exemplo, ele o prazo de adesão a ele já acaba em agosto. Isso, ele vai até agosto e é para quem ganha aí até 5 salários mínimos, por exemplo, então até R$ 8.105, que já abrange uma parte assim muito grande da população e que está aí para as pessoas correrem atrás. Então é bom que tenha esse gatilho, porque quem ainda não foi atrás, é importante correr, porque existem sim boas oportunidades de renegociar as dívidas, caindo os juros, caindo o valor devido e a pessoa com isso tentar respirar. Agora, ao planejador financeiro, eu pergunto, como não se endividar tanto? Como não fazer essas dívidas
aumentarem cada vez mais? O que é que a pessoa tem que fazer para não ficar acumulando dívidas? Ter controle financeiro. Muita gente corre disso, né? Porque, Leandro, eu nunca fui bom com números, eu sempre fui de humanas, eu não entendo nada de números. Mas não adianta, a gente convive com os números no dia a dia, a gente não pode correr deles. É a pessoa que vai pedir um transporte por aplicativo, que vai botar um Waze ou um Google Maps, você vai ver quanto tempo e quantos quilômetros você chega no lugar, é o filho que você quer ver se está com febre ou não, é um número que vai dizer. Então, eu preciso saber quanto é que eu ganho. É um salário mínimo? É 2? Qual é a minha renda familiar? Chega a X ou Y? Tá, eu sei quanto entra. Agora, eu preciso pegar papel e caneta e anotar quanto sai do meu aluguel, do meu gás, do meu telefone, da minha feira, do que eu gasto, para que eu possa entender. Eu tenho uma projeção de gastar mais ou menos do que entra. Se é mais, preciso me organizar. Se é menos, preciso botar meta para poupar e ter como investir para um futuro mais tranquilo. Tem gente que diz que só consegue as coisas se endividar, né? Para comprar o carro, para comprar a casa, eu sempre me endividei e acha que só consegue as coisas assim. É isso mesmo ou dá para se planejar melhor e não ficar só acumulando dívidas? São os mitos que se criam, né? A questão de que é cultural se endividar, que eu preciso ter um boleto para correr atrás, tem que ter a letra para pagar, tem que ter... Tem muita gente que só funciona assim. Mas se a gente só funcionar com a corda no pescoço, na hora que der um probleminha, essa corda puxa, aperta e enforca. E é isso que tem acontecido com muitas famílias, por isso o endividamento e a inadimplência crescendo. Por que não se planejar? Nenhum avião sai do aeroporto se não souber para onde vai, né? Ninguém vai pedir um transporte por aplicativo ou pegar um ônibus sem destino, é coisa rara. Então, da mesma forma, em relação às minhas finanças, eu preciso entender quais são os meus objetivos e quando eu posso fazer aquilo. Eu quero fazer uma viagem que custa tanto, não vai dar para mim. Então, planeja para o próximo ano. Vai mais devagar, mas faz as coisas com planejamento. Isso tem uma chance grande de você conseguir fazer acontecer e tirar os sonhos do papel sem precisar se enrolar ou se endividar para isso. E quem já está endividado, qual a melhor maneira de sair da dívida, Leandro? Ótimo. O que é que acontece? Eu costumo falar, tá? Primeiro ponto, quem está dentro do buraco é parar de cavar. Então, não adianta. Eu estou dentro do buraco, cada vez eu me endivido mais, eu fico mais longe da saída daquele buraco. Então, eu preciso reduzir despesas, eu preciso tentar gerar receita, conversar com a família, é só o casal, tem filhos, quem é que está envolvido? Isso é o primeiro ponto. O segundo é anotar as dívidas que tem. Porque muita gente tem tanta dívida que já perdeu a dimensão, perdeu a ideia dessas dívidas, de qual é o tamanho do buraco. Então, entender quem é o credor, quanto você deve, quais são os juros, para priorizar as dívidas que são mais caras primeiro. E terceiro, saber que isso é uma situação que você está, que não precisa ser sempre assim. Então, é tentar equilibrar o emocional para saber que é recuperável, mas eu preciso respirar, acreditar e ter atitude. Os juros mais altos são os do cartão de crédito. Tem gente que acha que o cartão de crédito é a pior dívida e para sair dele só quebrando o cartão e não fazendo mais uso do cartão. É uma saída, é uma estratégia essa? Eu acho que é uma alternativa, sim. Situações extremas, atitudes extremas. Então, se é o cartão que está sendo ruim para mim, eu tenho que quebrar esse cartão, eu tenho que parar de usar, porque a pessoa acredita que no próximo mês eu vou ter dinheiro, ou eu vou parcelar. Tem um aplicativo que está ali perturbando? Desliga as notificações desse aplicativo ou apaga ele do celular, se é ele que está ali tentando. E o cartão tenta muita gente. Por quê? Porque eu não tenho dinheiro. Se eu não tenho dinheiro, eu não posso comprar. Mas se eu tenho cartão, eu posso comprar, eu posso dividir. Então, deixa esse cartão guardado para uma situação mais extrema, de um remédio, de alguma coisa, comida para não faltar. Mas não pode estar no dia a dia para uma saída de fim de semana, para uma roupa ou para uma besteira qualquer que só vai endividar. Então, situações extremas tem sim que tomar atitudes extremas ou a cabeça realmente vai se afetar bastante. Não é à toa que problemas financeiros têm como principais consequências aí suicídio, depressão, fim de relacionamento, baixa produtividade e muitas vezes tudo isso acontece em ocasionar o desemprego da pessoa. Então, o único galho que tinha para gerar uma receita quebra e a situação piora ainda mais. A dívida de cartão é mesmo a pior dívida? É a dívida mais cara do mercado, né? Cartão de crédito, o cheque especial, há bons anos foram reduzidos os juros, tem um teto hoje de 8%, mas que aí já é um negócio surreal. Já é um juro muito alto, né? 8%. Quando a gente bota no que ele vai aí, os juros compostos do cartão de crédito, você vai bater 300, 400, 500% no ano. Então é algo que se torna muitas vezes impagável, fica para outra geração. Mas que com conhecimento a pessoa pode ir atrás, porque tem como reduzir muito desses juros, porque tem leis também que protegem nesse sentido. Então, quem está escutando a gente, está com dificuldade por aí, é procurar seus direitos, PROCON, consumidor.gov, formas de você poder ir atrás e exercer para ajustar um pouco melhor essa dívida.
Agora, Leandro, muita gente que está endividada acaba também recorrendo ao empréstimo consignado, achando que é a tábua de salvação, né? Ele é o que vai me salvar dessa dívida, é o empréstimo consignado. É uma dívida importante também e perigosa, se a pessoa não souber, não for uma pessoa disciplinada. Porque o empréstimo consignado geralmente lhe proporciona juros menores. Então a pessoa acredita que aquele crédito é melhor porque você sai de um cheque especial, de um cartão de crédito e vai para os juros que ainda deveriam ser menores do que são, né? Mas a grande questão é, quando você toma um empréstimo consignado, ele já é retido o valor da parcela direto no salário, ou seja, o trabalhador recebe o salário já sem aquele valor da parcela. Então não tem nem a possibilidade, não que seja uma recomendação, mas de no mês mais apertado, no mês que está com problema de saúde sério na família, pedalar aquele mês e tentar recompor no outro, não. Você já vai ter aquela retenção no salário e se virar com aquele salário a menor pelo empréstimo que fez. Então, precisa ser algo também pensado e tentar, antes do endividamento, se organizar um pouco melhor para evitar as dores de cabeça e consequências que são trazidas por ele, né? Queria falar de uma outra coisa que não tem a ver diretamente com as dívidas, mas tem também, que são as bets, né? Sim. O Brasil virou uma verdadeira febre, né? As bets, e é o paraíso das bets, a gente pode dizer assim. Todo mundo acha que pode ganhar dinheiro apostando nas bets e o que a gente vê na maioria das vezes é as pessoas perdendo dinheiro, né? Como fugir disso? Olha, primeiro acho que parte do governo deveria se criar regras diferentes que pudessem, de fato, limitar, uma vez que já se abriu a porteira desde Temer, seguiu com o Bolsonaro e vai adiante aí com Lula, tá? Mas a gente não pode esperar de terceiros e do nível governamental, uma vez que eu preciso cuidar de casa e cuidar de mim. Então, tem um parceiro, tem parceira, tem um filho, tem um parente que está envolvido com isso, procurar ajuda, intervir, entender realmente, conversar para sequer autorizar que uma pessoa comece a jogar isso, porque o que desperta e o que movimenta é algo parecido com o mundo das drogas, do vício que a pessoa tem em relação a isso. E aí tem famílias se destroçando, parentes se matando e um índice altíssimo de endividamento, que já beira aí os 60% hoje da causa de endividamento no Brasil, oriundo de quê? De bets e jogos de azar. Tem algo a pessoa joga achando que vai resolver um problema e, na verdade, cria outro, né? Porque o dinheiro que ela usou para apostar, ela poderia estar usando para o supermercado, para qualquer outra despesa da família ou de casa. Deixou de quitar uma dívida, de reduzir o endividamento, deixou de comprar comida, deixou de comprar o primeiro carro, reformar a casa do filho, de fazer uma viagem, uma coisa básica e que é precisar no dia a dia, como a gente falou, comida na mesa ou remédio, para tentar ganhar um dinheiro fácil que absolutamente não vem. Até porque quem está assistindo a gente, assim como eu e você, não deve conhecer ninguém que enriqueceu por jogar na bet, além dos donos das próprias bets. Agora, qual a saída para isso, né? A gente tem visto cada vez mais pessoas jogando. Quem joga acha que, sei lá, vai ser uma solução para os meus problemas e esses problemas acabam aumentando, né? Você falou aí, o governo poderia repensar alguma coisa. O governo, pelo jeito, não está repensando nada com relação às bets ainda, né? Então, é mais um exame da própria pessoa, né? A pessoa que tem que pensar muito antes de fazer essas apostas. É porque não é diversão. Não é, muita gente leva como isso. Jogue com responsabilidade. É o slogan de todas elas, né? Divirta-se com moderação. Não é diversão. As pessoas que botam a cara para isso, diversos atletas, artistas, entre outros, que absolutamente não deviam e não precisam, estão influenciando negativamente a população e direcionando para o endividamento. Então, assim, uma falta de consciência absurda, não só de nossos governantes, essa aqui é a verdade, como também por parte desses influencers, atletas e artistas que estão se deixando levar e encaminhando várias pessoas aí para aquilo que, sim, tem sido para muitos o fim da vida ou tremenda dor de cabeça. Ok. Leandro, a gente vai fazer uma breve pausa. Você que está acompanhando a gente, não saia daí. A gente volta já já. O Ponto de Vista está de volta. Hoje eu recebo aqui o planejador financeiro Leandro Trajano. Leandro, continuando, só para encerrar essa parte que a gente falou no fim do primeiro bloco das bets, muitas vezes a gente vê até os adolescentes que, por lei, não deveriam jogar, não poderiam jogar, jogando. E falta, talvez, a educação financeira até nas escolas, né?
Existe uma preocupação com isso? Existem escolas que fazem essa educação financeira ou não? Ainda de uma forma muito incipiente, né? Muito superficial. Deveria ser já uma lei, algo mais firme de dizer que as escolas deveriam ter como disciplina a educação financeira. Afinal, se cuida disso no presente, certamente a gente vai ter um nível de endividamento muito menor no futuro e a consciência financeira muito maior. Então, a gente teria aí uma economia mais tranquila e é algo que seria básico, seria fundamental. E muitos adolescentes se jogando, independente da classe social, até pela folga que tem, né? Do acesso a smartphone, a já estar desde novo com o telefone e pouco olhar de muitos pais em relação a isso. Então, eu acho que é um conjunto de fatores aliado não só às bets, mas a esses jogos de azar que tem interesse de ter gente movimentando dinheiro independente da idade e do meio. Por mais que haja uma responsabilidade, um desejo social quanto a isso, mas na prática a gente não vê isso acontecer. Infelizmente. Vamos mudar um pouquinho de assunto agora e falar de quem consegue, no fim do mês, guardar, sei lá, R$50, R$100 e pensa, o que é que eu posso fazer com esse dinheiro? Vou investir de que forma? Dá para investir tendo só R$50 ou R$100? Dá, e é muito bom, independente de quanto a pessoa está investindo. A gente fala, Fernando, que a gente está num país que mais de 60% da população gasta mais do que ganha. Então, se eu acho que é pouco poupar 50, no fim do ano eu vou estar poupando o quê? R$600, tá? Se eu consigo crescer um pouquinho, Leandro, eu saí de 50 para 75, você já aumentou em 50% que eu poupava. Agora, no máximo, eu consigo 100, é 1.200 no fim do ano. Isso para quem bota no colchão. Se a pessoa botar na poupança, já cresce mais um pouquinho. Mas para que botar na poupança? Se você pode investir, por exemplo, em alguns títulos do Tesouro Direto. Tesouro Reserva, que é um muito novo, que permite a partir de R$1. Então, a partir de R$1, você já pode investir e você tira esse dinheiro de lá no dia e na hora que você precisar, com rentabilidade muito melhor do que a poupança. Então, seguro e mais rentável. O problema do Tesouro é que ninguém sabe como investir nesse tal do Tesouro Direto, né? Como fazer para que as pessoas tenham acesso à informação com relação a esse investimento? De fato, quem economiza R$50 acha que, no máximo, pode botar na poupança. Ninguém pensa que vai se tornar um investidor do Tesouro Direto. E no Tesouro Direto, você vai para título como esse, Tesouro Selic ou Tesouro Reserva. São dois nomes, né? Tesouro Reserva ou Selic. Para quem está começando, são excelentes, porque não vão trazer grandes emoções da pessoa estourar de ganho ou ter perdas. É extremamente seguro e mais seguro do que os investimentos do banco, porque você está investindo em títulos públicos. E, claro, termina por não ter tanto interesse das instituições financeiras em divulgar isso. Mas, hoje em dia, com a internet, você procurar ali, você vai ver um vídeo, você vai ver um passo a passo de como investir no Tesouro. E para investir no Tesouro, você precisa ir através das corretoras ou bancos. Então, quem tem conta nos bancos tradicionais consegue chegar nos títulos do Tesouro Direto através deles. Assim como a pessoa que tem a conta no banco digital, muitos deles também já oferecem. Então, ele está aí disponível. Só que está um pouco escondidinho ali no canto que a pessoa tem que se esforçar para achar e quando achar vale a pena porque vai render muito mais. Quer dizer, quem acha que guardar R$100 ou R$50 não vale a pena, está errado. Vale sim. Termina sendo um equívoco, né? Que é pouco dinheiro, mas é melhor você guardar pouco e multiplicar esse pouco, somar a cada mês e a cada ano, do que ficar com esse pensamento e lá na frente, quando precisar, por alguma razão de saúde da família, por um desemprego, uma redução de renda, você não ter nada. Então, de grão em grão, a gente sabe o que acontece, né? Muita gente que guarda pouco, né, que consegue, no fim do mês, batalhando, guardar alguma coisa, acha que só pode investir na poupança. Você falou aí do Tesouro, Tesouro Direto, Tesouro Selic. Existem outros investimentos que a pessoa possa fazer também que não sejam arriscados da pessoa perder aquele pouco que ela economizou? Tem outros títulos, sim, que são interessantes, tá? Eu vou trazer aqui alguns que são de entrada. CDB, LCI e LCA. São os primos mais velhos, assim, digamos, da poupança. Tá mais velho não por idade, por tempo de mercado, mas a título de rendimento, de rentabilidade, eles são um pouco melhores, sim, de modo geral. E tem o mesmo mecanismo, ferramenta de proteção da poupança, que ficou muito conhecido há pouco, todo esse caso do Banco Master e tal, que é o FGC, Fundo Garantidor de Crédito. Então, pequeno investidor, a pessoa que não tem muito dinheiro, mas bota ali, vai ter um mecanismo de proteção e uma rentabilidade maior do que a poupança. Ou seja, alternativas existem. Não dá para morrer na poupança achando que não vale a pena investir pouco, porque de pouquinho em pouquinho, se multiplicando e a pessoa todo mês botando aquilo, quando menos esperar, vai ver que juntou um montante bem bacana. E se a pessoa não souber investir no Tesouro Direto, vale a pena ainda, pelo menos, guardar na poupança ou é melhor deixar no colchão?
Olha, poupança, pelo menos, já deu uma besteirinha, né? O colchão tem o perigo de perda, tem o perigo de um roubo, tem o perigo de tanta coisa. Não que na instituição financeira esteja 100% seguro, mas vai estar mais seguro e, ao menos, o dinheiro cresce um pouquinho. Porque no colchão tem aquela história, né? Ele vai perdendo para a inflação. Ele vai se desvalorizar, né? Dos valores, né? Então, no colchão vale se for de um dia para o outro, uma viagenzinha que vai fazer, alguma coisa que vai comprar. E muita gente ainda faz dessa forma, a gente sabe, né? Agora, Leandro, você como educador financeiro, planejador financeiro, está falando agora do Tesouro Direto e a gente sempre ouve os especialistas em gestão financeira falarem do Tesouro Direto. Por que os bancos falam tão pouco do Tesouro Direto e dificilmente oferecem essa opção aos clientes? Olha, a analogia que eu faço muito é em relação a você estar procurando sua primeira moto, você está procurando seu carro, você tem todos os detalhes do que quer. E você entra numa loja, fala o que você precisa e lá não tem. Certamente aquele vendedor vai tentar converter você, vai tentar convencer você a comprar uma outra opção que ele tem, porque ele não vai querer perder você como cliente. O Tesouro Direto, ele não é um produto dos bancos, das instituições financeiras, é um título público do governo federal. Então termina que os bancos não têm muito interesse, não é benéfico para eles vender o Tesouro Direto. Os gerentes, o pessoal do banco não tem como meta a atingir para vender aquele título. Então, eles vão tentar converter para um outro ou nem falar do Tesouro Direto. Se a pessoa quer investir, olha, no nosso site tem, porque sim, a instituição financeira tem, você pode tentar tudo por lá que é bem simples. E, de fato, é simples. Mas, para quem está fazendo a primeira vez, se enrola um bocado e termina partindo para outros produtos. Mas com um pouquinho de calma, de paciência e procurando a informação, é possível, sim, investir. Depois a pessoa vai ter domínio e ver que, de fato, é simples. E além do Tesouro Direto, existem outros investimentos? Você falou aí LCA, CDB. Isso. Esses investimentos também valem a pena? São investimentos equivalentes que podem ser alternativas para quem tem pouco para investir? Quem tem, sei lá, R$500 de economia e quer, de alguma forma, ver esse dinheiro crescer? São bem interessantes, sim. Você consegue começar a investir na maioria dos bancos, das instituições financeiras com valores baixos, a partir de 50, 100, R$200, você já vai estar conseguindo, sim. Então, a pessoa que junta 50, primeiro, segundo mês já vai conseguir. E tem um rendimento, tem uma rentabilidade, normalmente, melhor, sim, do que a poupança. Claro que a pessoa precisa buscar um pouquinho mais de informação para fazer, mas não é algo complicado hoje em dia, sobretudo com o acesso do que tem na internet. Praticamente qualquer CDB, LCI ou LCA vai entregar mais que a poupança e vai ter liquidez, que é algo importante da pessoa procurar. O que é liquidez? Se eu precisar desse dinheiro amanhã ou daqui a um mês, eu já posso tirar, a poupança tem essa facilidade. Que o Tesouro Selic ou o Tesouro Reserva, que são os dois de entrada, também tem, e muitos CDBs, LCIs e LCAs vão ter. Agora, precisa ficar atento, porque alguns você só tem acesso 90 dias ou 9 meses depois. Então, a pessoa que tem aquele dinheirinho para uma emergência, termina na hora que precisar não tendo acesso. Então, algumas informações importantes são essa também em relação à chamada liquidez, a velocidade que eu posso ter o dinheiro na mão se precisar. O Tesouro Direto dá essa liquidez imediata? Sim, alguns títulos você pode tirar nos dias úteis e outro, como esse mais novo, Tesouro Reserva, você pode tirar a qualquer dia, a qualquer momento. E é fácil, é uma coisa fácil da pessoa aplicar e depois de 2 dias está precisando do dinheiro que investiu, quer sacar e consegue fácil? No próprio aplicativo da instituição financeira que você fizer, você já consegue fazer isso sim, seja pelo site ou pelo aplicativo, consegue. É mais destravar, é como dirigir, né? A gente vê hoje em dia, todo mundo dirige, há muito tempo, na verdade. A pessoa que está começando a dirigir fica com medo, fica mais preocupada. Então, investiu a primeira vez, entendeu o caminho, é literalmente um caminho sem volta. Porque você vai ver que a poupança não faz sentido para a maior parte daquilo que a gente faz no dia a dia a título de rotina de investimentos. E o Tesouro, sim, pode contribuir bastante. Segurança, tranquilidade e rentabilidade que vão ajudar muito aí na construção. Vamos falar agora do pequeno investidor, empreendedor que conseguiu ter uma reserva e começa a querer ganhar um pouco mais, quer investir em alguma coisa, mas ele tem medo de apostar. Sei lá, digamos que ele tem uma reserva de R$1.000, poderia comprar um carrinho de cachorro-quente, por exemplo, mas ele tem medo de comprar aquele carrinho, dar errado e ele perder tudo. O que é que um planejador financeiro diria para uma pessoa que está querendo, de alguma forma, melhorar a renda dela? Olha, eu acho que para muita coisa é importante. Se for investir dessa forma, vou comprar um carrinho de cachorro-quente, vou precisar comprar, investir de alguma forma, é mais importante ter direção do que velocidade em muitos casos, porque a pessoa vê uma oportunidade, vai rápido para cima, mas de repente aquela não era a melhor oportunidade. Então, se requer um pouco de desembolsar valores para correr atrás, pensa um pouco, para que tome uma decisão com mais direção do que com agilidade.
Agora, se é algo muito simples que você pode fazer e não vai precisar de tanto recurso e com isso pode gerar uma renda extra ou a renda da família, não pensa muito, vai, comece e corre atrás. Porque muita gente espera o tempo, temperatura ideal, tudo, e não sai do lugar. Mais uma conta venceu, mais um mês de aluguel, mais um remédio que não tomou. Então é pensar isso. Tem investimento a fazer? Analisa um pouco, vê se é aquilo que você quer, porque uma vez que comprou a barraquinha de cachorro-quente e acha que não deu certo, depois pode ter dificuldade e ter que vender mais barato. Agora, se é para você preparar o bolo, fazer ali e já tentar, ver como é que vai divulgar, é grupo de WhatsApp, é um panfletozinho que vai botar em alguns lugares do bairro, como vai fazer. Mas é despegar, acreditar e realmente ir atrás. Quer dizer, quem tem alguma reserva precisa pensar bem antes de investir, né? Planejar bem, mas não ter tanto medo de apostar também. Exato, é correr, acreditar, empreender. A gente tem um país que é muito empreendedor, né? China e Brasil despontam aí mundo afora como os países mais empreendedores. E a pessoa tem que acreditar, até porque é o pequeno negócio que movimenta o Brasil, não só a título de emprego, mas como geração de renda também. E o brasileiro, ele é criativo e muitos têm dons para muitas coisas. Claro, o ideal é a gente empreender em algo que a gente tenha dom, que a gente tenha o conhecimento e não se lançar em algo que ouviu falar que é interessante e de repente a pessoa botou um dinheiro ou botou o tempo, mas não se dedicou para entender aquele negócio. Então, eu tenho público para aquilo, tenho mercado para aquilo, quem seriam os concorrentes? Na região que eu pretendo fazer negócio, isso aqui faz sentido? Ou é algo que eu possa fazer online, despachar, um e-commerce como é? Ou seja, dedicar um pouco de tempo para afiar o machado, como se diz, e poder, com um corte só, você fazer algo certeiro. E não tá dando aí murro em ponta de faca ou com a faquinha cega, que termina perdendo tempo, depois se arrependendo e achando que não é para você. Então é importante também se capacitar, né? Existem cursos de preparação, de capacitação, tipo o Sebrae, por exemplo. Verdade. Vale a pena a pessoa procurar uma instituição como o Sebrae e se preparar melhor antes de apostar num primeiro negócio? Sem dúvida. O Sebrae, eu acho que é um grande parceiro do empreendedor no Brasil, é um grande parceiro do pequeno negócio no Brasil, do Oiapoque ao Chuí, de leste a oeste. Você vê que ele tem presença nos mais diferentes lugares. Isso eu presencio muito como parceiro do Sebrae, fazendo palestras, cursos, treinamentos, e eu vejo como ele consegue capilarizar de uma forma impressionante, a ajudar uma pessoa que está em extremos, em cidades pequenas, a orientar esse empreendedor, orientar quem tem um negócio de uma forma que ele faça isso com mais tranquilidade, com planejamento, com um domínio financeiro, de um marketing digital, ou seja, de formas que tornem aquilo viável para ser o negócio dele, que vai sustentar a família dele, que vai movimentar aquela comunidade e a economia da cidade, muitas vezes também. Então, procurar o Sebrae na cidade que a pessoa está e se capacitar, até porque muito do que é oferecido é gratuito. Ou com baixíssimo investimento, porque é subsidiado para você ir para uma palestra, para um curso online ou presencial. Então, é super importante, sim. Eu acho que vale muito a pena para quem já empreende ou pensa em empreender. É uma forma de você não entrar no mercado às cegas, né? É, com certeza, é precioso e isso é algo muito difícil de ter, né? Porque muita gente fala que empreender é algo solo, é uma carreira solo e na prática não é. Quando você está nesse ecossistema que é promovido pelo Sebrae, você encontra outros empreendedores, outras pessoas que têm pequenos negócios e aí se forma uma comunidade, onde se pode conversar, tirar dúvidas e juntos crescerem vencendo os desafios. Então é muito recomendado, sim, e eu acho que é um motor grande também para a nossa economia e para o pequeno negócio no país. Muito bem, Leandro Trajano, chegamos ao fim da entrevista. Eu queria agradecer a presença de você aqui e eu acho que deu para esclarecer muita coisa. Muito obrigado. Ótimo, eu que agradeço. Muito importante, né? Sua abordagem está com você e a gente poder levar conteúdo precioso para tanta gente que acompanha aqui. Muito obrigado também. Muito bem. E você que acompanhou até aqui, obrigado também pela audiência e companhia. A gente volta na semana que vem.